Antes de nós iniciarmos a disciplina de Engenharia de Software, eu creio que seja importante trabalharmos e conversarmos a respeito de algumas características a respeito da mesma. Essa é a primeira disciplina que nós vamos trabalhar na semipresencialidade juntos. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de características, atividades, pontuações. Nós vamos iniciar pela ementa, então, olhando pela matriz, ela é uma disciplina de 60 horas, 100% na semipresencialidade, então, pelo cronograma que eu vou mostrar para vocês, nós vamos ter basicamente 2 encontros presenciais e a disciplina tem como meta principal trabalhar os requisitos de software, projeto, design de software, construção, teste, manutenção, gerência de configuração, gerência de projeto, processo de engenharia, modelos e métodos de engenharia de software, qualidade de software, prática profissional na área de engenharia de software e economia para engenharia de software, além dos principais fundamentos. Vocês vão perceber, e até vou abrir a ementa aqui para demonstrar isso para vocês, a ementa não, desculpa, a matriz, que essa disciplina é uma disciplina introdutória na área de engenharia de software. Então, se a gente olhar aqui no quarto período, que é o que vocês estão cursando, vocês vão ter algumas características e dentre elas nós temos a disciplina de engenharia de software, que é o que a gente vai trabalhar. Depois dessa disciplina, vocês vão trabalhar no próximo semestre a disciplina de engenharia de requisitos, que é uma continuação da disciplina de engenharia de software. Em seguida, vocês vão ter outra disciplina no próximo período, que é onde fala de projeto de software. Depois de projeto de software, vocês ainda têm outras disciplinas mais ou menos com o mesmo formato, que dão continuidade em termos de conteúdo, como por exemplo aqui no 8º período a disciplina de qualidade de software. Então, quando a gente trabalha essa disciplina de engenharia, ela é uma disciplina introdutória, ou seja, alguns conceitos, alguns conteúdos, eles são trabalhados aqui não de forma tão aprofundada, porque, por exemplo, requisitos de software, vocês viram lá pela matriz que no semestre que vem vocês têm novamente uma disciplina voltada só para requisitos. Então, na disciplina de engenharia, a gente fala sobre requisitos, fala sobre os diferentes tipos de requisitos, a importância em si para o desenvolvimento de software de qualidade, mas não aprofunda na especificação dos diferentes requisitos que são trabalhados. Assim como aqui também a gente tem o termo qualidade de software, que a gente fala sobre qualidade de software, mas não aborda os padrões de qualidade, como CMMI, MPS-BR, que vão ser trabalhados especificadamente na disciplina nomeada como qualidade de software. Os principais objetivos da disciplina, vou só elencar alguns. Ela tem como objetivo geral compreender o processo de desenvolvimento de software a partir do planejamento e utilização de métodos e ferramentas que propiciem a qualidade do produto software. Se a gente for olhar para esse objetivo geral, as duas palavras principais que a gente tem aqui são planejamento e qualidade, ou seja, no desenvolvimento de software eu consigo alcançar a qualidade se eu tiver planejado, se eu tiver levantado informações suficientes junto ao meu cliente. Então essas são as principais características que a gente vai trabalhar durante toda a disciplina. Alguns objetivos específicos, eu vou elencar alguns: analisar o gerenciamento dos diferentes ciclos de vida, também a gente chama de modelo de processo, a gente vai ver alguns ciclos de vida como cascata, o espiral, prototipação. A gente vai compreender qual a importância da utilização desses modelos que alguns autores conceituados criaram, por que utilizar. Outro objetivo específico, analisar a importância da utilização de métricas e padrões nas diferentes etapas de desenvolvimento. Por que é importante medir, que é o que é métrica aqui? Por que é importante ter um padrão? Por exemplo, se eu vou levantar informações com o meu cliente, por que eu preciso ter padrões para poder realizar esse levantamento? Então, a gente vai conversar também um pouco sobre isso. E na última atividade da disciplina, a gente trabalha esse último objetivo, que é compreender a prática profissional voltada à área de engenharia de software. Então, a gente vai conversar um pouco, na verdade, tem uma atividade que vocês vão trabalhar nessa última, para alcançar esse último objetivo, que é para compreender a atuação profissional do engenheiro de software e qual a importância dele dentro do mercado de trabalho voltado para o desenvolvimento. Aqui está o resumo de algumas atividades da disciplina. Então, nós vamos ter 5 atividades online
e 2 atividades presenciais. Existe meio um formato de definição de quantidade de atividades quando a gente vai montar uma disciplina pela semipresencialidade. Então, o CEAR, que é o centro que trabalha a parte de educação à distância da UEG, eles têm todo um molde, um formato específico para se montar essas disciplinas. Então, por exemplo, na N1, que é a primeira VA que vocês vão trabalhar, para pontuar essa N1, vocês vão ter 2 atividades online e uma atividade presencial. Então, na primeira atividade online tem um questionário, a segunda também, que é tudo feito pelo Moodle. E na primeira atividade presencial, que é nesse momento aqui que nós vamos nos encontrar, primeiro nós vamos ter uma aula dialogada, como se fosse um aulão com conteúdo, tá? Não existe nada determinado que diga que o professor tem que ir ao encontro da aula antes da prova, mas eu sempre gosto de oferecer um aulão, tirar dúvida dos alunos, e a partir daí é feita uma avaliação escrita, que é individual e sem consulta. Também é aberta, que o professor pode fazer um debate, ele pode trabalhar a forma que ele quiser nessa primeira VA. Mas nessa disciplina nós vamos trabalhar uma avaliação escrita nas 2 VAs. Na atividade online 03 nós temos um fórum, foi proposto. Na 4 também foi proposto um fórum. Na atividade online 05 tem um fórum com envio de um arquivo, que vocês vão ver lá na descrição da atividade, que é um vídeo que vai ser gravado por vocês e tem que enviar esse arquivo, o link desse arquivo. E na AP02 tem uma aula dialogada também antes e uma avaliação escrita. Se a gente olhar no quadro resumo inteiro, aqui vocês vão ver que está distribuído, por exemplo, na aula 01 vai do dia 6 do 8 a 3 do 9. Aqui está o conteúdo temático que vai ser trabalhado, aqui o tipo da atividade, o valor e o percentual da frequência, e assim acontecendo para todos. Então, se vocês observarem, a atividade online 01 e a online 02, juntas elas contabilizam 5 pontos, e depois aqui, se a gente olhar nesse quadro completo aqui, que está no plano de ensino, eu só fiz um recorte para cá, então eu tenho aqui as 2 atividades, online que vale 5, e eu tenho aqui a atividade presencial que vai acontecer no dia 6 do 10, a partir das 8 horas, lá no campus da UEG Goianésia. Ela vai acontecer e ela vale 5 pontos. E a carga horária que vai contabilizar para a frequência são 4 horas. Então percebam aqui que vocês vão fazer 2 atividades online, cada uma delas, uma valendo 3 e outra valendo 2 pontos, que isso vai fechar os 5 pontos. E depois tem uma atividade que vai acontecer no dia 6 do 10, que também vale 5 pontos. E isso fecha a nota da primeira VA. Para fechar a segunda VA, nós temos mais outras 3 atividades aqui. Esses períodos que estão aqui não tem como mudar, tá? Eu preferi abrir todas no início, abrem todas dia 6 do 8, porque quem quiser ir trabalhando não tem uma data específica. Mas as datas de fechamento, essa aqui acontece antes da primeira VA e a O05 aqui acontece antes da terceira VA. Então, assim, o aluno não conseguiu entregar a O01, por exemplo, até o dia 3 do 9. O que vai acontecer é que, além dele ficar sem a nota, ele também vai ficar sem a frequência referente à entrega dessa atividade. Aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Para pontuar a segunda VA, nós temos 3 atividades, sendo que a primeira vale 2, a O04 vale 1 e a O05 vale 2. Isso contabiliza 5 pontos, e depois nós temos a segunda VA no dia 1 de dezembro, que ela também contabiliza 5 pontos, ok? Algumas informações importantes que eu queria passar para vocês, e eu queria um pouquinho de atenção em relação a isso. As atividades online, elas contabilizam frequência e nota. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, se eu não fiz a O01 e não postei nenhum arquivo, como ele é um envio de tarefa, eu vou ter que enviar um arquivo da resposta de um questionário. Se eu não postar nenhum arquivo, além de eu perder os 3 pontos, eu ainda vou com falta referente a essa atividade. E uma atividade que eu deixei de postar, isso já pode caracterizar a reprovação do aluno por frequência, porque percebam que já caracteriza 14,28% nesse caso. Então, assim, mesmo que você não consiga fazer toda a atividade, responder todas as questões, o interessante é que, para você não ficar com falta, que você poste o arquivo, lá está pedindo em PDF, que você poste esse arquivo, nem que seja incompleto, mas que você realize a postagem, para que você não fique com falta, tá? Então, o ideal é que você faça isso.
Fique atentado às datas de realização, visto que as mesmas não serão prorrogadas. Esse gerenciamento de data, de fechamento, diferente daquelas atividades de apoio, que era eu que gerenciava, não sou eu que gerencio, isso quem gerencia é o CEAR, tá? Então, não sou eu não posso alterar aquelas datas que estão lá, eu não faço isso manualmente eu mesma. Então, por favor, eu gostaria que vocês ficassem atentos. As dúvidas elas vão ser esclarecidas pelo ambiente de aprendizagem da disciplina no Moodle e não por e-mail. Eu não vou responder dúvidas por e-mail, então vocês podem me mandar as dúvidas direto lá pelo ambiente de aprendizagem como mensagem ou dentro do fórum de dúvidas. As dúvidas que vocês postarem no Moodle, eu vou estar respondendo em no máximo 48 horas, normalmente eu respondo diariamente, mas pode ser que, por exemplo, você postou uma dúvida na sexta. Normalmente eu não acesso o Moodle nem no sábado e nem no domingo, então eu vou responder essa dúvida, pode ser que seja só na segunda-feira. Então normalmente eu acesso o ambiente de aprendizagem de segunda a sexta e as dúvidas que são postadas no final de semana eu respondo apenas na segunda pela manhã. Eu vou estar acompanhando a disciplina, como eu acabei de falar, de segunda a sexta, isso online, eu vou estar online no Moodle, normalmente no período matutino. Mas no plano de ensino está descrito que o horário oficial para esclarecimento de dúvidas é na terça e na quarta-feira, das 8 às 12, tá? Mas normalmente eu estou no ambiente de aprendizagem todos os dias pela manhã. Sendo necessário, a partir das dúvidas repassadas pelos alunos pelo Moodle, ou pela necessidade, eu posso remarcar uma webconferência, como as que a gente já fez. Esse agendamento vai ser feito pelo ambiente de aprendizagem, ou seja, eu vou estar mandando mensagem pelo Moodle com até 72 horas de antecedência. Essas webconferências normalmente eu peço para gravá-las e elas não contabilizam frequência, tá? Então é só para esclarecimento de dúvidas mesmo, quem quiser participar, elas não são obrigatórias. E caso algum aluno não esteja conseguindo acessar a disciplina pelo Moodle, pode acontecer N problemas, ou o aluno não está matriculado, ou ele matriculou após o período em que a turma foi migrada para o Moodle. Então o que acontece? Vocês fazem a matrícula no sistema convencional da secretaria e o pessoal do Moodle vem lá do CEAR e eles migram esses dados de um sistema para o outro. Então pode ser que você tenha algum colega ou você tenha feito a matrícula depois, então não consiga. Então se algum aluno não estiver conseguindo acessar o Moodle por qualquer que seja o motivo, ou esqueceu a senha ou qualquer que seja, ele deve entrar em contato por alguns desses contatos aqui, seja pelos telefones ou por e-mail. Eu sugiro que seja por e-mail, tá? Uma forma de documentação. E ao entrar em contato com a equipe do Moodle informando o problema, eu solicito, por favor, que me copiem no e-mail para que eu tenha ciência. Então vamos supor, se você detectou o problema e já tinha acontecido a O01 e a O02, aí você vai perder essa O01 e a O02. Por que você vai perder? Porque a disciplina ela começou no dia 6, então assim, é importante que você tente acessar no início, que os colegas tentem acessar, e aí eu peço a ajuda de vocês, que vocês postem isso no grupo da sala de vocês, para que os alunos tentem realizar o acesso e não conseguindo já ir em contato com um desses, de preferência o e-mail aqui, informando o problema. Então, ao entrar em contato, informe seu nome, a sua matrícula, o campus que você é, a disciplina e diga por que você não está conseguindo acessar. Eu sugiro que vocês acessem a disciplina diariamente no Moodle, tá? Não deixem para realizar as atividades de última hora. Elas não são atividades que você consegue começar agora e em uma hora você já terminar, você não consegue fazer isso. Elas requerem leitura para realização, então é importante que vocês acessem diariamente e dediquem um período mínimo que vocês consigam trabalhar. Fica atento às datas, tá? Das atividades presenciais, todas as duas correspondem às avaliações e cada uma tem uma pontuação mínima de 5 pontos, então é importante que vocês compareçam para realizar essas atividades. Eu vou estar gravando vídeos com alguns dos conteúdos temáticos das atividades online, tá? Ela é uma disciplina semipresencial, ela não é obrigatória que tenha vídeos, mas quando eu consigo, eu gravo para poder auxiliar. Cuidado com o plágio. Utilize uma ferramenta específica quando vocês postam as respostas
E caso seja detectado plágio, seja da internet ou de outros grupos, essa atividade ela é zerada. Então eu peço que vocês tenham um determinado cuidado em relação a isso. Então eu espero que essa disciplina ela seja produtiva e que nós consigamos aprender juntos. Até mais!